Você sabe exatamente quanto custa aquela cervejinha do seu final de semana, não sabe? Você sabe inclusive preços de coisas simples da sua vida, como o preço da cerveja, o litro da gasolina que você coloca. Você sabe também o preço de uma camisa, de uma calça que você vai comprar, mas você não conhece os efeitos do que está acontecendo no seu país atualmente, principalmente ligados à tarifa dos Estados Unidos sobre o Brasil. Dia 1º agora, do próximo mês que vai se iniciar agora, 1º de agosto, vai entrar em vigor as tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil. E todos sabem que o acordo está cada vez mais distante de se tornar algo que vai ser benéfico para o nosso país. Então o que você pode esperar a partir do dia 1º de agosto? O que o seu dinheiro vai sofrer com essas tarifas do presidente americano? Você já tem visto muitos burburinhos aqui, burburinhos ali, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Neste vídeo aqui eu vou explicar para você o que você pode esperar dos seus investimentos, da sua carteira de investimentos e o que pode afetar você financeiramente falando a partir de 1º de agosto. Então fica comigo nesse vídeo. O Brasil entra nessa segunda num período que pode ser o pior período para finanças no Brasil, pelo menos no curto prazo. Está previsto, como todo mundo sabe, para entrar em vigor na sexta-feira as tarifas de 50% do presidente Donald Trump para todos os produtos brasileiros vendidos para os americanos. Todos os produtos, sem exceção. Todos os produtos serão taxados em 50%. E aí é que fica o problema para você. Mas o que isso pode te afetar? Em que isso pode te afetar? Eu vou te explicar. O próprio presidente do Brasil parece não ter assim uma grande esperança sobre essa cobrança que vai entrar em vigor agora no dia 1º. As negociações parece que não deram muito certo, então estamos aguardando aí, mas provavelmente muita coisa vai mudar. Eu vou revelar para você aqui as principais áreas afetadas no país sobre e o porquê dessa tarifa. Então, dependendo do lugar onde seu dinheiro está investido, você precisa ficar atento às consequências, porque elas podem ser. Lembrando, no curto prazo, podem ser uma mudança drástica nos seus investimentos. As taxas vão começar. Os países ainda poderão falar com o governo americano. O presidente está definitivamente disposto a negociar e conversar com as grandes economias, com certeza. O presidente Trump reafirmou também durante sua viagem à Europa que a data de 1º de agosto não será adiada. Então, como o Brasil tem a maior taxa, o prazo de 1º de agosto não é exclusivo para o Brasil. É a data marcada por Trump para subir as tarifas para dezenas de países. Ele vai subir as tarifas para dezenas de países, não será só o Brasil, é importante que você entenda isso. Aqueles países que não conseguirem fechar um acordo a tempo, esses serão os mais prejudicados. Mas é no Brasil onde a tarifa será mais alta. E nenhum outro país vai ter a taxa de 50%. Apenas o Brasil. Alguns países já haviam conseguido fechar acordos com o presidente Trump, evitando assim o mal maior, né? Que é o exemplo do Reino Unido, Vietnã, Indonésia, Filipinas e também o Japão. Nesse domingo, dia 27, foi a vez da União Europeia também finalizar um acerto com o governo americano com uma tarifa básica de 15%. As ameaças de Trump era elevar a taxa para 30%. Agora é aqui que está o problema. No caso do Brasil, as negociações se tornam um pouco mais complicadas. Por que se tornam um pouco mais complicadas e como isso pode afetar o seu bolso? No momento, ninguém está enxergando um caminho no curto prazo para poder reduzir essas tarifas. Estamos num embate. Agora, como isso vai afetar? Essas tarifas aí, impostas por Donald Trump, como isso vai afetar você e as suas finanças a partir de 1º de agosto? O impacto das tarifas globais tende a chegar ao bolso do consumidor através de mais inflação. Portanto, a Casa Branca pode ficar mais passível de acertar tarifas menores. Ou seja, se o Brasil não fechar um acordo antes do dia 1º, depois do dia 1º vai ficar mais difícil conseguir a redução dessa tarifa. E isso vai afetar empresas, vai afetar muitos setores logísticos no país pelos produtos que nós exportamos para os Estados Unidos. E é claro, não preciso explicar para você o quanto isso vai afetar as finanças no geral, em investimentos na bolsa de valores, investimentos em ações. Tudo isso vai sofrer as consequências dessas tarifas. E é claro, o impacto dessas tarifas globais vai chegar ao bolso de quem? Ao bolso do consumidor através de mais inflação. E aí, ou seja, você vai acabar pagando essa tarifa de 50%. O economista André Perfeito, por sua vez, diz que o acordo entre União Europeia e Estados Unidos, anunciado nesse domingo, traz ainda mais pessimismo para a situação do Brasil, na busca de uma solução para a questão da tarifa de 50%. Agora,
Como isso realmente vai te afetar? E agora eu vou te explicar em detalhes como é que isso vai afetar o seu dinheiro, vai afetar o dinheiro de todo brasileiro. Seja ele mais rico, seja ele mais pobre, seja ele classe média, não importa. O que essa tarifa vai fazer com o seu dinheiro? Presta atenção nisso aqui, gente. A tarifa de 50% sobre exportações brasileiras terá um forte impacto sobre a economia brasileira. Uma vez que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China, entre os setores mais afetados estão o setor do petróleo. Presta atenção, o setor mais afetado é o setor do petróleo. Por que o setor do petróleo será o mais afetado? E também não só, o petróleo. Por que o petróleo será o mais afetado? Mas junto com o petróleo também ficará afetado os setores do ferro, aço e o café, máquinas e equipamentos, celulose e também a carne. Os efeitos ainda não estão muito claros, mas alguns cálculos mostram que haverá percas relevantes. Sabe o que quer dizer percas relevantes? Isso quer dizer que o país pode entrar numa recessão devido a grandes percas. Por conta dessas tarifas, vão se exportar menos e a competição dentro do nosso país com relação a produtos, o cara que cria o gado gastou muito para criar aquele gado, produzir aquela carne, e essa carne não tem saída nas exportações. O que vai acontecer com esse produtor? Empresas no Brasil já estão dando férias forçadas aos empregados por conta disso. Então vai virando uma bola de neve em todos os setores, desde no agro, inclusive nas empresas, nas fábricas, nas grandes fábricas. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, estimou para o curto prazo uma queda de 52 bilhões nas exportações brasileiras e diminuição de 110 mil empregos no país. Vocês prestaram atenção nesses números? Isso são números terríveis para o nosso país, que já não está muito bem das pernas. E agora temos mais esse problema. Então são números alarmantes. Por isso que teríamos que ter tido um acordo já aí acontecendo para evitarmos essas tarifas, porque isso será um grande problema para o Brasil. Já a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIMG, fala de uma perda no longo prazo, uma perda de 175 bilhões para a economia brasileira, com uma retração de 1,49% do PIB e com 1,3 milhões a menos de postos de trabalho, caso a tarifa de 50% para as exportações brasileiras entre em vigor. A queda na renda das famílias atingirá até 24,39 bilhões. Já imaginaram essa queda nas famílias brasileiras? 24,39 bilhões. Esses efeitos, mesmo antes de 1º de agosto, só para você entender em que patamar nós estamos, mesmo antes de 1º de agosto, esses efeitos já começaram a ser sentidos nas finanças, no bolso das pessoas aqui no Brasil. Mesmo antes de entrarem em vigor. Mesmo sem a certeza de que a taxa entrará mesmo em vigor, os efeitos negativos já começam a ser sentidos em alguns setores. Os produtores de ferro, uma matéria-prima de siderúrgica que tem uma forte dependência do mercado americano, relatam contratos de exportação já suspensos, mesmo antes dessas tarifas já entrarem em vigor. Agora imaginem esse efeito, vai ficar tipo um efeito dominó. Vai começar uma coisa aqui, outra coisa vai sendo afetada ali, um efeito dominó, uma bola de neve desastrosa para a economia brasileira. E também existe aquele detalhe, muitas empresas poderão parar suas produções a partir de 1º de agosto. Isso vai afetar os funcionários, se afetam os funcionários, afetam o dono do mercado, se afetam o dono do mercado não vende, ele não paga mais imposto e a coisa vai virando uma rotação negativa. E é claro que isso acaba chegando ao bolso de todo mundo. E você como investidor, você como um empresário, você como alguém que tenha investimentos em ações, com certeza no curto prazo algo vai acontecer nesses setores. Então você precisa tomar cuidado e saber onde está investido o seu dinheiro, onde o seu dinheiro está aplicado. Geralmente nesses períodos de crise, as pessoas costumam migrar seu dinheiro para o ouro, porque afinal de contas o ouro é um porto seguro nesses momentos em que a coisa fica complicada, principalmente se tratando de geopolítica. Agora é um momento de águas turbulentas financeiramente falando no Brasil. Então, no médio prazo, seria ideal você deixar o seu dinheiro investido em ouro, que é uma área segura. Ou então, seria tirar o dinheiro para fora do Brasil? O que você vai fazer com o seu investimento? Deixa aqui para mim nos comentários para entender o que você está pensando em fazer com seus investimentos. Pelo menos no curto prazo. A longo prazo, alguns setores podem se destravar. Mas no curto prazo, se não for resolvido esse problema da tarifa, o Brasil vai ter sérios problemas para as suas exportações e com isso vai afetar diretamente
todo o setor logístico do Brasil, da produção, desde o agro até as indústrias e as fabricantes, os produtores e os comerciantes e os pequenos comerciantes. Vai afetar de um modo geral a arrecadação de impostos e isso pode complicar a situação financeira do país, que já não estava tão boa. Então, eu deixo a você um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!